Olá pessoal, boa noite. Mais um podcast GPS, uma idealização das Assembleias de Deus, Ministério Belém, né, Gui? Com certeza. Assembleia de Deus, Ministério Belém, a gente tem 44 endereços, abrangendo a cidade de Pindamonhangaba, Tremembé, Santo Antônio do Piau, Campos do Jordão e sul de Minas. O nosso pastor presidente, Euclides Vaz Júnior, e a sua esposa, a irmã Licinha. O endereço da nossa igreja sede é Rua Cônigo Tobias, 168, Alto do Tabaú, né, Gui? E hoje temos um convidado especial, né, Gui? Uma vasta experiência aí na parte de pintura, ou seja, de manutenção, construção, né? Mais voltado para a área civil. E tem muito a compartilhar conosco aí. Tem um grande testemunho pessoal também. Eu tenho certeza que vai agregar muito a vida daqueles que nos acompanham, como profissional, como servo de Deus. E Gui, ele é um dos sócios proprietário da JS Solução e Manutenção. Eu vou dar uma dica aqui para quem está nos ouvindo. O Guilherme já está se tornando um cliente, com certeza. Sim, logo vocês vão saber de quem estamos falando. O Gui já está se tornando, já está fazendo um orçamento aqui nos bastidores. Ele é um dos sócios proprietários da JS Solução e Manutenção. Ele oferece o serviço de pintura em geral, drywall, gessos e sancas, elétrica residencial, jardinagem, alvenaria em geral e serviços de reparação em geral. Agora, vamos deixar aqui o contato dele para que você... Uma sanca na sua casa, um gesso, vai agradar a esposa, né, Gui? Com certeza, deixar a casa bonita. Como o Gui que está querendo dar um talento de novo para alugar. Então, aí. A gente está falando aqui do Silvio. Bem-vindo. É o Silvio Rogério Berto. Silvio, muito grato pelo convite, né? Por ter aceito o nosso convite. De muita alegria, tá? O senhor, de forma carinhosa, ter aceito e está disponibilizando esse tempo para estar aqui compartilhando o seu testemunho com a gente, profissional. Amém, graças a Deus, eu sou muito grato ao Senhor, né, em primeiro lugar, né, por ter aberto essa porta, né, a qual muitos querem essa oportunidade e muitas vezes não tem, né, e o Senhor nos proporcionou através, né, do GPS e tem alcançado aí algumas vidas já, sim, né, e eu sou muito grato, sim, a gratidão é minha por esse convite ao pastor, né, Euclides, a qual fez esse convite e eu fico muito grato, sim, e vai ser um prazer, né, sempre estar atendendo aí a população, né, aos clientes que através desse podcast aqui, né, desse GPS, podemos alcançar muitas pessoas, né, eu fico muito grato por isso. Meus amados, o Silvio, ele é muito bem casado, né? A sua esposa é a Eliana, tem duas bênçãos, né, de filhas, a Amanda e a Luana. Um abraço aí para a esposa Eliana, um abraço para as duas filhas, a Amanda e a Luana. A cidade natal dele é Indianópolis, Paraná. Paranazão, né? Reside, né, em Pindamonhangaba, logicamente, e ministerialmente ele é cooperador, né, bastante ativo ali na AD Cidade Jardim. Cidade Jardim, ali, estamos ali fazendo a obra do Senhor, né? Ô Silvio, antes de passar a palavra, né, do Senhor, eu gostaria de deixar uma palavra de Deus, né, para todos aqueles, né, que estão nos ouvindo. Encontra-se em Romanos, capítulo 8, o verso 31 e o 33. Diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará também, juntamente com ele e de graça, todas as outras coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Amém. E Silvio, através dos seus dados aí, o senhor nos informou que desde muito jovem o senhor já tinha, né, como objetivo aperfeiçoar um crescimento na área de alvenaria. Isso. E desde muito jovem, quantos anos que o senhor já tinha
atração por essa área e por quê? Como? Aos 14 anos. 14 anos de idade. 14 anos. O pai ele já trabalhava nessa área. Lá no Paraná? No Paraná. Depois ele veio, eu tenho mais ou menos uns de 13 para 14 anos, aí ele veio para São Paulo e começou a exercer. E ali está o Silvio acompanhando o pai, através da construção, né, civil, e ali eu fui agregando junto com ele, aprendendo essa profissão, né. O pai veio a falecer já, falecido, mas através da experiência que eu tive com ele, que ele me ensinou, e aqui estou eu, né, graças a Deus, né, nessa reunião aqui, nesse podcast. Eu sou muito grato a ele por isso, porque ele me ensinou e ali teve a disposição sempre de parar e falar, filho, é assim, assim, e lá na frente você vai ser um grande profissional. Então eu sou grato ao pai também, a Deus, né, em primeiro lugar. É isso aí, desde pequeno, né? E vim aprimorando, né? Cada ano muda muita coisa, né, na área da alvenaria, muda muito, né? Mas a gente está alcançando todas a parte da alvenaria mesmo, ela muda cada ano e ano, né? Sempre está mudando. Então a gente tem os engenheiros que a gente acompanha eles também e eles nos ajudam. E assim vamos crescendo aí. Maravilha. Então, é um ofício, já que hoje o Senhor seguiu os passos do Pai, né? Então, o povo, né, o povo judeu é bastante zeloso em relação ao ofício, sabia? Eles fazem questão, né, de que seus filhos, né, um dos prós, né, do povo judaico é que eles fazem questão de que seus filhos aprendam pelo menos um ofício. A parte, né, uma parte. Isso provém, né, da família. Eles eram muito pela área de empreendedorismo. Eles não se apegam muito à questão de ser empregado, mas sim empreender, colocar em prática. Exatamente. Deus concede. É isso mesmo. Ô Silvio, então a inspiração e a aspiração veio do pai. E conforme você mencionou, ele profetizou e se concretizou que o senhor, né, seria um grande profissional. Com uma exigência assim de muitas coisas que o mundo nos traz, né? Eu consegui alcançar alguns estudos também, né? Fiz Senai, fiz bastante cursos também, né? Hoje eu tenho, a última agora que eu fiz foi a cadeiria, né, na SDES. Então fiz bastante curso do R35, N32, 18, 12, 10. Não precisa descer 20 metros de altura, a gente está preparado. Está preparado. Entendeu? Silvio, uma pessoa que entende de normas. Que benção, velho. É isso mesmo. Tem uma dúvida. Por exemplo, hoje não é muito comum, né, jovens querer ingressar nesse tipo de mercado, né, Silvio? Uhum. Não sei, assim, pelo menos no meu ciclo aqui, eu não tenho muitas pessoas que falam assim, cara, eu tenho esse sonho, eu tenho essa vontade. Mas, por exemplo, igual o Júnior comentou um pouco antes aqui, né, ele está fazendo ali alguns serviços em casa, algo do tipo, eu acho que é interessante, né? Claro que é interessante. Esse tipo de conhecimento. Mas para quem quer realmente ingressar nisso, como é que eu me qualifico? Como é que eu começo a estudar isso? Como que existe alguma escola? Como é que começa isso? Senai, tem no Senai? Tem na onde isso daí? Tem. Como começa? Começa assim, como o Júlio falou, ele está fazendo o tempo que ele tem e ele está ali executando. E dessa execução, abre um caminho, se ele quiser continuar, abre um caminho através da Coral, através da Subedil, através de algumas empresas, elas te traz um conhecimento maior em cima da área da pintura. O Senai também tem bastante qualificação na parte de curso de pintura, agora está entrando muito o tal do grano, cristalo, né? Então são cursos novos que estão vindo aí para essa aplicação desse tipo de material, entendeu? Então tem através do Senai, principalmente eu trago aí a qualificação deles no país inteiro, tá entendendo? Então quem quiser, né, se através disso aí pode procurar sim cursos
Fica a dica aí, né, Né? para quem quer, Claro. quem quer seguir esse caminho, ou pelo menos até ter conhecimento para fazer algum reparo em casa, algo do Sim, tipo. claro. Uma boa guia, bom incentivo, boa pergunta, né? Pra Boa esclarecer. pergunta. Sim, Então, jovens que querem aí ingressar exatamente. nesse ramo, tem aí, né, conforme o Silvio mencionou, um Senai, né, como indicado, que proporciona cursos, né, de aperfeiçoamento na área, porque e também hoje temos aí, né, é claro que requer muito cuidado, o recurso tecnológico, né, Silvio? Sim, claro. Hoje, como pessoal, antes de iniciar aqui nos bastidores, eu estava comentando aqui que estou com um pouco de tempo aí e resolvi realizar Sim. uma reforma em casa, pintura. E Gui, fui pintar o portão. Eu estava acostumado com aquele pincelzinho, né? Falei, eu não vou ficar, meu Deus, é muito tempo que eu vou levar. Aí pesquisei na internet, pô, tem de fácil acesso, Silvio. Sim, claro. Uns compressorzinhos, uma pistola, né, Silvio? Você leva até nas costas, pode pôr ele, né? Assim, pendurar ele aqui no ombro e você trabalhar com ele, né? Tranquilamente ali. E aí eu busquei essa informação na internet, adquiri o compressorzinho, tá lá o portão. É bem assim. Só que o chão não ficou aquelas coisas. Você não, Eu não isolei o não chão. isolou? Faltou esse Isolar. cuidado. Aí a esposa tá um pouco chateada com isso. Porque esse tipo de trabalho, você tem que isolar tanto o chão e o que tiver em sua volta que você tem que isolar ele. Entendeu? Então, assim, para você que almeja reformar o imóvel e não tem tempo, tá aí um profissional, né, que sabe de todos os cuidados, vai deixar, né, a esposa feliz, porque não vai, né, ter efeitos colaterais. Mas é muito bom, tá, gente? Então, hoje, com o recurso tecnológico, a gente pode buscar várias Sim, maneiras. claro. Né, Silvio? E para quem quer se tornar um profissional do ramo, tá aí a dica do Silvio, né? Busque qualificação e, bem pontuado pelo Silvio, além de ser um empresário proprietário da empresa, cujo está bastante ativo, não deixe de se qualificar, né, Silvio? Não deixe. Porque esse tipo de trabalho, né, Silvio, é em altura, às vezes é em espaço confinado. Sim, claro. E requer, né, o atendimento de normas, né, Silvio? Sim, hoje nós temos a área de segurança, ela abrangiu muito no nosso país, porque não tinha toda essa segurança. Hoje, se eu subir num andame 2 metros acima, eu tenho que usar o cinto de segurança, tá entendendo? E eles pegam mesmo ali, tá entendendo? Até que a segurança estiver perto e ele vê, pode descer, desce. Então, é muito importante isso aí. E a segurança vem através de nós mesmos, né? Se o técnico de segurança não está ali, eu não vou fazer? Claro que eu vou fazer a minha segurança. Ele não precisa, talvez ele dê uma saidinha, mas eu tenho que continuar ali com as minhas normas de segurança. Isso é muito principal nessa área também, né? E se informando, cada ano tá desenvolvendo, né? Atualizando. Hoje a cadeirinha, eu tenho uma cadeirinha hoje no mercado, ela é elétrica. Eu subo e desço com ela, né? Já a China, o Japão, ele já tem isso. Eu não preciso ficar descendo lá embaixo e subir com ela nas costas do elevador. Não, eu desço ela no cabo de aço, sobe e desce, sobe e desce. Então já existe aqui em São Paulo esse tipo de equipamento, entendeu? Então eu ganho tempo, né, ali na execução do trabalho. Porque eu evito, eu tenho um prédio de 20 andar, eu não tenho necessidade mais de ficar desmontando ela. Só de lugar, né? Então ele vai descer. Mas subir e descer com ela eu já não subo mais. Então, isso é importante. Interessante. E o improviso, um ponto muito importante que o Silvio mencionou. O Gui atua em empresa, eu atuei muitos anos em empresa também. O ponto que você mencionou, Silvio, é não fazer a atividade com segurança apenas aos olhos de um responsável, no caso um técnico de segurança. Um ponto que o senhor mencionou, que a segurança é da própria indivíduo, é da própria pessoa. Claro, claro. Né? Então, a palavra de Deus, né? Devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente se ama, a gente cuida da nossa própria segurança, para que a gente possa, sim, cuidar da segurança do próximo. Porque se a gente faz algo, olha, agora o técnico de segurança foi almoçar, Gui, vamos subir naquele andame de 3 metros sem o cinto, porque aí a gente ganha tempo.
Né, senhor? Porque você está correndo o risco seu e de mais alguém que está lá embaixo, por baixo, né? E no fim das contas, quem que vai sair com a pior, né, se alguém se acidentar? A empresa, A empresa. ela vai, né, arcar com os trâmites jurídicos, mas às vezes uma pessoa vem, né, senhor, a se tornar um Exatamente. inválido, Exatamente. e eu creio que seja um dano pior, né? Que vai afetar todo um sistema, que é a família. Por isso que levou a essa segurança com mais rigidez, por causa desse tipo, porque estava dando muito trabalho e as empresas estavam sendo, né, processadas em cima de muitos acidentes. Então, através dessa técnica de segurança, houve esse, que é o N35, que fala que ele é a área mais principal da altura. Porque uma vez que você entra no curso N35, você vai trabalhar com bombeiros, né? Ali no curso. Então ele tem essa experiência, ele vai passar para você. Então não tem como falar, vai ter acidente. Não. Um exemplo, a cadeirinha mesmo. Eu desci ela. Depois, na hora que eu desci, eu vou olhar e examinar toda a corda de novo para me descer. Tá entendendo? Eu tenho segurança total. Porque pode sim acontecer de ela desfiar um pouquinho, mas a segurança dela, eu tenho 99% de segurança. Então, a gente chama isso na empresa, quando você mencionou, senhor, eu creio que seja assim também, né, na sua empresa de atuação, o pré-uso, né? O pré-uso, né, Gui? Que é um checklist que a gente realiza nos equipamentos antes de executar a Checklist, atividade. exatamente. Checklist, né, senhor? É o checklist que fala. Você tem que estar a todo momento. Você desceu, deu a hora do almoço também, você vai voltar, tem que fazer o checklist. Tanto equipamento de máquinas como aquelas empilhadeiras grandes, né? Tudo que a gente trabalha nessa área de segurança tem que fazer o checklist. Normalmente, quando dá problema, a primeira pergunta que fazem é: o pessoal preencheu o checklist? Então, Exatamente. Não preencheu. É muito importante esse ponto, né? E Silvio, porque há uma grande diferença entre preencher e realizar, né, Gui? Às vezes está ali, né, Silvio, a pessoa ela está com aquela energia de querer executar a atividade, aí ela só vai lá e marca conforme para realizar a atividade de forma rápida, porque às vezes ele identifica alguma anomalia no equipamento, que seria uma não conformidade, aí tem que fazer uma requisição de ajuda, e acaba se tornando um bloqueio, que às vezes é até psicológico, né, senhor? Claro, aí para a obra, né? Para a A obra. obra para. Exato. Já aconteceu algumas vezes assim, dessa situação de parar uma semana, 10 dias. Então há um prejuízo aí, né? É um prejuízo, né? Então é muito importante deixar claro que nessa área de segurança, a empresa JR, ela, né, tem essas normas aí. Pode contratar que vai sair um serviço aí excelente. Não, isso tá aqui, o Gui é da área de inspeção da qualidade, e quando você contrata uma empresa cujo ela vem com certificações, né, principalmente com normas de segurança e qualidade, isso traz uma segurança e um conforto para quem está, né, Gui? Para quem está contratando. Isso é muito importante. Isso aí. Porque para a gente que contrata, não estamos isentos, né, Silvio? Claro que não. Se uma pessoa se acidenta na nossa residência, somos também de forma... Que dirá aquele que não tem uma qualificação, né? Exatamente. Aí piorou mais Guilherme, que não é só a altura, porque essa área nossa, ela envolve os PI, né, que são os óculos, são a luva, né, e assim outros requisitos, bota e tal. Isso aí é muito importante também, porque dependendo da forma que está sendo executado o serviço, eu tenho que ter esses IPI para que o serviço saia e outra coisa, eu não venha correr o risco, não é só a altura, né? Eu tenho um caso há muitos anos atrás que um carpinteiro, ele bateu o martelo num prego que ele estava fazendo,
no telhado, dentro do condomínio. O prego repicou e bateu e voou no olho dele. Há muitos anos ele é profissional, mas ele não usava o óculos. E ali veio a furar, ele perdeu a visão. Então é muito importante também, a empresa ela trabalha assim, com todos os requisitos que é necessário na parte da segurança, ela está ali para fazer a segurança dos funcionários. O acidente ele é ingrato, porque depois que ocorre, vem os famosos se da vida, né, Silvio? Se eu tivesse utilizado, se eu tivesse recusado, se eu tivesse me qualificado. Exatamente. Então, um exemplo, o Silvio mencionou, um prego projetou no olho do colaborador e são poucos reais, né, Silvio? Exatamente. O custo de um EPI desse, de um óculos de segurança, que evitaria, além da aquisição do EPI, mas também a boa conduta de utilizá-lo, evitaria Um acidente, né? o que se compara a uma visão. Não. Tem preço, né, Você Silvio? não volta mais, hein? Não volta mais. Não volta mais. Não tem como. Então temos aí o Silvio com 14 anos de idade, já sedento aí por seguir os passos do pai, aprimorar ali, como ele mencionou, né, um ofício, principalmente no ramo da alvenaria, lá do Paraná, veio para São Paulo a questões de trabalho, né, Silvio? Sim, e do Paraná a gente se hospedou ali no ABC em Santo André e ali foi crescendo o conhecimento através do meu pai junto e ficamos ali uns 35 anos ali na capital, né? 35 anos. 35 anos na capital exercendo ali. Essa tem a função ali de jardinagem aí, né? Tem. Então, e eu tinha uma firma no passado, há uns 15 anos atrás, que eu trabalhava na área do paisagismo. Por isso que ela está aí na firma também, que eu faço execução de jardinagem. Bom, aí devido, né, a correria do tempo, eu deixei essa firma, eu fechei ela e comecei a entrar nessa daí, toda da alvenaria, pintura e tudo. Mas eu exerço também a parte de paisagismo, que a jardinagem também está junto aí também no orçamento. Está no portfólio da empresa, né? Sim. Então, depois que você colocou a sanca, né, gesso, quer deixar o quintal ou a fachada do imóvel com um paisagismo bonito, a JS também ela proporciona esse trabalho aí, sem problema algum. E Silvio, hoje o senhor mencionou, né, várias normas, inclusive a tecnologia acompanhando, né, esse nicho de mercado, a cadeirinha elétrica agora só. E esse conhecimento o senhor vem adquirindo através de qualificações, né? Qualificações. Através de qualificações. E como eu trabalho com bastante pessoas profissionais, a parte de engenheiro, arquiteta, tudo, eles vão aprimorando, vão passando assim, e a gente vai procurando a encaixar juntamente da forma que está vindo, né? A ciência e tudo sempre evoluindo, está evoluindo nessa parte, né? Tanto o material, a execução, então é muito importante isso aí. E você ter, né? Você ter uma afinidade com esses profissionais, você tem que ter uma amizade com eles para você ter um conhecimento. Porque se você próprio mesmo, você pode através do aparelho, né? Você procurar o Google, né? O YouTube, mas é diferente você pessoalmente com ele, entendeu? E eles estão disponíveis, esses meus amigos aí, profissionais, eles passam para mim. Ó, vamos entrar nessa área aqui, ó, faz isso aqui, e tamo junto. Então, eu tenho muitos clientes envolvidos através disso aí. Através de arquiteto, profissional aí, a gente faz um bem bolado ali, junto ali, e um vai trocando serviço pro outro, entendeu? Exato. E aqui, só um comentário breve, acho que aqui a gente consegue tirar algumas oportunidades, né? Quando eu fiz o meu podcast, quando eu estava aí nesse lugar, eu citei a importância do network. Né? Isso. Então, aquilo que eu comentei se confirma aqui. Sim. A importância de você ter essa rede de contatos, que é o network, onde você, além de você agregar conhecimento, você também recebe conhecimento ou então alguma dica ou algo do tipo. Então,
para quem está em casa escutando a gente, isso é importantíssimo. Isso é importante. Além de ter essa rede de contatos, você também se atualizar sempre, né? Porque às vezes a gente sempre cai no comodismo de eu acho que eu sei tudo, ou então eu estou confortável com esse meu conhecimento, mas se a gente para analisar, a gente sempre tem sempre algo a melhorar, né? Então, não cresce, Guilherme. Se você não acompanhar, você não cresce. Sim. Hoje a empresa ela chegou nesse nível através disso aí. Você ter um esforço e procurar ir atrás, né, do melhor para a execução. Uma melhoria contínua, né, Silvio? Melhoria contínua. E isso é principal, principalmente na JS, ela trabalha dessa forma. Né? Se a parte elétrica aí também, tem um profissional. Eu mexo também com a parte elétrica, 110, 220. Aí entrou o 380 e a gente já entra com outro profissional também que trabalha com nós, entendeu? Então é assim, qualificado. Onde a empresa está oferecendo, qualquer área aí, a gente tem uns profissionais qualificados para exercer isso aí. O importante é que o Guilherme, né, mencionou, né, Silvio, a questão do network. O senhor Isso é maravilha. está conectado com os grandes profissionais e vem inserindo para a empresa aí o que tem de melhor, né, no mercado de tecnologia. E o outro ponto também é essa questão da melhoria contínua, que, poxa, às vezes a pessoa se fecha, o empresário, né, ele quer ser o mestre de obra, se referindo a esse nicho, né, principalmente claro. na construção civil. Ele quer ser o executor, ele quer ser o mestre de obra, ele quer ser o engenheiro civil, ele quer ser o arquiteto. A gente não dá conta de tudo, né? Não dá. Conforme o Silvio mencionou, tem determinados trabalhos que ele tem um profissional qualificado para aquilo. Sim. Outros trabalhos, não é esse agora, é aquele. Exatamente. Tem obras que ele vai precisar de um apoio de um arquiteto. Exatamente. Tem obras que ele vai precisar de uma assinatura e o acompanhamento técnico de um engenheiro civil. Então, o empresário, ele não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que sabe coordenar, né, Silvio? Onde entra aí, né? A JS é assim. Eu estou presente a todo momento, eu executo também, né? Gosto muito de estar executando. Principalmente os engenheiros, quando ligam para mim e falam, Silvio, eu preciso que você me socorre ali num cliente ali, no condomínio. Já não vai ninguém dos funcionários, eu mesmo vou lá, entendeu? Então, são coisas específicas ali, tem que ser eu mesmo, entendeu? Mas é que nem você falou, é importante os profissionais ele estar qualificados. Muito bom. Eu não vou soltar ninguém para executar um serviço se ele não saber, tá entendendo? E outra coisa interessante da JS, que a gente trabalha também com pessoas, depois talvez você vai entrar, né? Pessoas moradores de rua, que a gente joga dentro de uma casa de recuperação e quando ele sair a gente dá apoio para ele trabalhar dentro da empresa. Olha que legal. Tá? Legal. Mas tem esse trabalho aí. Uma recuperação. Tá? Uma recuperação. Se ele está ali 70%, 80% ali já liberto, né? A gente traz, dá um apoio juntamente com o pastor Josué, que é da Igreja Cidade Jardim, que nos apoia também nessa obra, né, de libertação, onde nós traz esses profissionais também. Que nessa área de esses rapazes que usam droga, que ficam na rua mendigando, eles são profissionais, nós temos experiência com isso. Tem muitos profissionais muitos. Bons. E eles não têm oportunidade, a gente está dando oportunidade para eles. Eles ficam no laço do vício, né? E o bacana é que isso que o senhor mencionou, não cuidar do ser humano, da pessoa apenas em um ponto, né? Sim, é cuidar do espiritual, da dependência química, né, Silvio, que é o vício, e depois, nos 80% já liberto, proporciona a ele um emprego para que ele tenha condição, né, Silvio? Tem testemunhos aí, pessoas chegando num ponto, né, de morar na rua e servo de Deus afastado e ali já estava no fim. E graças a Deus fizemos uma ponte e levamos eles até fazer recuperação e ali ele, né, se tratou, né, e depois veio servir a Deus com nós e estamos trabalhando aí. Tá entendendo? Isso é muito importante. É um profissional que estava jogado na rua, né? E através da libertação ali, através de um apoio nosso,
a empresa também, né, proporciona isso aí, né, para essas pessoas aí entrar no mercado aí. Sou muito grato a Deus por isso, né? Com certeza isso aí perante Deus é imensurável, eu não tenho dúvidas, né, Silvio, que as bênçãos de Deus tá sobre, né, a JS em virtude, claro, né, de tudo isso, né, recuperar, né, uma pessoa em todo o seu âmbito, né, físico, espiritual, profissional. E deu para ter uma noção de que a JS Solução e Manutenção, Gui, é uma empresa com muita seriedade, qualificada, apta a atender todas as necessidades que hoje estão no seu portfólio aí. E Silvio, através dos seus dados também, né, o Silvio lá do Paraná veio para São Paulo, atuou 35 anos ali na região de São Paulo ali, mas teve uma interrupção aí, Silvio. Né? Uma interrupção aí. Que história que é essa que o senhor ficou um bom período, 17 anos no sistema carcerário, né, preso? Isso, 17 anos. Porque quando eu vim para São Paulo e eu estava exercendo essa função minha lá, aí houve esse período aí de uma recaída, né? Uma recaída espiritual, e ali fomos ter alguns convites para estar participando de alguns assaltos, algumas coisas assim. E no começo foi bom. Até então não era essa empresa, JS, né? Depois que nós vimos o nome dela, JS, mas aí eu já vim exercendo esse tipo de serviço. E como o orçamento estava baixo e houve um convite para que entrasse, né, para receber um pouquinho mais, e deu certo. Meu Deus, deu certo. Deu certo e foi indo, mas é aquilo lá, o adversário ele dá, mas depois ele tira, né? Ele dá. A facilidade é tremenda o mundo espiritual. E ali eu fui indo, foi crescendo ali, nessa parte aí da vida do crime ali, mas, né, na prostituição, muitas vezes na droga também. Mas não teve futuro, não. O futuro ficou 17 anos ali, encarcerado, né? Perdi uma parte da minha família, o crescimento das minhas filhas. Né? Ali o senhor já era pai, já? Já era pai. E, bom, quando deu errado e eu fui para o cárcere, chegando lá dentro eu me reconciliei ao Senhor e continuei a fazer a obra dentro do cárcere. Mas o Senhor me livrou muitos livramentos na capital, que é onde era muita perseguição dos policiais, né? Eu tenho algumas balas no corpo, através de algumas fugas, algumas trocas de tiro na época, né? E isso levou a minha vida a complicar mais ainda. Eu peguei ali 69 anos de cadeia. 69 anos. 69 anos. E ali, né, se não fosse Deus na minha vida, dentro daquele lugar, eu não conseguiria sobreviver, né? E ali fazemos a obra ali dentro ali. E através de lá mesmo, dentro da colônia, depois, começou a abrir de novo as portas, porque eu saía para fazer serviço lá fora. Você está entendendo? Aquilo que o Senhor tinha me dado lá, o conhecimento através do meu pai, e não perdeu, eu continuei. Entendendo? Que é onde chegou a JR hoje. Ela está aí no mercado grande. E é onde eu tenho que agradecer muito a Deus a oportunidade que Ele tem me dado de vida. Né? Foi muitas almas nós ganhamos ao Senhor dentro daquele lugar. Muitas almas. E estamos dando continuidade. O que fizemos lá dentro, estamos fazendo aqui fora. E sim, só uma pergunta. Como é que funcionava lá dentro? Você se reconciliou lá dentro? Tinha um grupo específico? Tinha algum líder que... Bom, como é que funciona lá dentro? Como funciona lá é assim, tem a igreja que vem visitar dentro do cárcere, e ela é responsável. E dentro de cada cela, dentro de cada raio que fala, tem uma cela evangélica. Então aquele que quer se voltar a Deus, ele tem um espaço ali para ele servir a Deus. E ali, através desse ministério, pode ser qualquer um do ministério, algumas placas,
que vai fazer o trabalho lá dentro. Então ali ele traz Santa Ceia, ali ele traz livros para estudo, até para fazer até faculdade lá dentro, se quiser saber, né? Dá para fazer faculdade. E o trabalho é bem feito na parte espiritual, ali batismo, tem também batismo. Então há uma ajuda espiritual lá dentro. Tem um apoio do ministério apoiando as pessoas encarceradas lá dentro. Mas devido a essa outra, uma rebelião que teve em 2018, aqui em Taubaté, não teve? E acho que tinha umas 8 pessoas, mais ou menos, que estavam visitando o presídio e os irmãos da igreja. E ali houve a rebelião, aqui em Taubaté mesmo, no ano de 2018. Devido a eles ficaram dentro, mas não fizeram nada com eles, o propósito era visita, outras coisas lá, né? Eles viraram a cadeia para isso. Mas aí o Estado, ele fechou as portas. Ainda está muita dificuldade hoje para que um ministério entre dentro do cárcere. Ele fica para o lado de fora, ele já não entra mais dentro do raio. Ele fica para o lado de fora fazendo pregando a palavra pela grade. Ele já não tem acesso por causa desse tipo de situação. Entendi. Entendeu? E então temos muito ministério, mas estamos orando para que Deus envie mais pessoas no ministério para fazer a obra lá dentro, porque aquelas pessoas necessitam. O tempo que eu tive lá, chegou a época, eu passei por 17 penitenciárias. Não foi só uma. Eu viajei Pacaembu, Lavinha, Bauru. Então tem lugares que não tem ministério que apoia o reeducando, vai falar reeducando, né, aquele que está lá dentro privado da sua liberdade. Então é muito necessário, né, aquele que está vendo através desse podcast, esse testemunho, que você possa ali ter o desejo de querer fazer a obra, porque é carente. A carência está muito grande, porque quando eu estava saindo, 2022, 21 para 22, já estava carente já. A dificuldade para fazer o batismo, a dificuldade para fazer uma santa ceia, para trazer uma palavra dentro do caixa já estava dificultoso. Agora eu não estou acompanhando mais, né? E essa obra, né, senhor, o batismo, a santa ceia, são realizadas por detentos ou grupos de igreja externas? Grupo de igreja. Grupo de igreja. Aí devido à rebelião que teve, aí liberou um exemplo. Eu sou separado lá dentro para fazer a obra. Ministério Assembleia de Deus, Belém. Certo. O irmão Silvio é responsável aqui dentro. Eles passam a fazer o batismo, a banheira inflável, põe para dentro, os polícias põem para dentro, e ali a gente vai fazer o batismo lá dentro. Tá entendendo? Eu fiz muitos batismos lá. Meu Deus, Silvio, que história, hein, Ô Silvio, então o peso espiritual dentro de um ambiente desse é grande. Grande. Porque é uma batalha espiritual ali, né? Literalmente. Grande. Tem de tudo. Assaltantes, traficantes, facções, pessoas que matou, estrangulou, queimou. Tá entendendo? Meu Deus. Outros tipos de religiões lá dentro. Então nós temos que estar constantemente em oração, consagração e jejum. A oração era muito constante. 7 horas, voltava 11 horas, 4, 5 horas de oração para poder sustentar uma obra dentro do cárcere. Não é assim, desse jeito. Não é. É o que você falou. Você precisa se preparar espiritual para você fazer a obra lá dentro, porque senão não consegue. Porque é pesado demais. Tem todo tipo de pessoas, né? Todos os pessoas que se assassinou, ainda está com a maldade do coração para sair, para fazer, para assaltar, para traficar. Então é aonde entra, é muito importante para que as religiões hoje mantenham oração para aqueles que estão lá dentro fazendo a obra. Tem um líder lá, tem um líder que é o pastor, que ele é levantado, ele é ungido ali, o ministério que vem ajudar ele, não está entrando muitos lá dentro mais,
e aonde ele precisa de apoio das orações aqui fora das igrejas, para que está muito sobrelotado. Esse dia eu estava vendo ali uma reportagem, o sistema carcerário ele está sobrelotado, porque é para ser 25 pessoas dentro da cela, tem 45, 40, entendeu? Então está muito dificultoso. E a palavra nunca foi deixar de pregar, viu? Que bênção. Não, nunca foi deixar de pregar. Então, Silvio, você, né, chegando dentro do sistema carcerário, acho que dentro do sistema carcerário, então, temos a igreja, o convívio comum, né, com os presos, comum, e o seguro, né? tem o seguro também. Basicamente esses 3 departamentos. O senhor permaneceu sempre na igreja? Sempre na igreja. Sempre na igreja. Sempre ali fazendo a obra do Senhor. E é isso que se falou. São 3 ambientes ali, né? O seguro ele fica numa parte, o convívio, e a igreja vive dentro do convívio. Tá entendendo? Dentro do convívio. E ali tem Santa Ceia, batismo, você vai preparar eles. Temos culto, temos ensinamento. Dia de visita que é de sexta, de sábado para domingo também. Tem culto na quadra que eles falam. Então o trabalho é bem feito lá dentro. Que a mídia não mostra, ninguém mostra esse trabalho lá dentro. Mas há um trabalho realizado ali para que o nome do Senhor seja glorificado. E muitas almas têm que ser rendidas ao Senhor. Há um respeito, Silvio? Há um respeito. Dentro do sistema ali, perante, né, os presos, há um respeito em relação à igreja, à obra ali? Sim, respeitado. Hoje há uma facção, né, que está dentro dos presídios. Elas abrem oportunidade muito para que o evangelho cresça dentro do sistema prisional. E Deus usa eles para... eu quero ir para a igreja. Então, peraí, você quer ir para a igreja? Você vai para a igreja. Mas não vem dar trabalho lá para os irmãos, não. Senão nós... nós vai ter uma conversinha. Você entendeu da questão? Nós... Tá entendendo? Então, Deus usa ali, e não só através ali, não. Só tem que ir de coração, né? Então, o trabalho ele é realizado ali, não tem impedimento nenhum. Da parte da diretoria também, não tem impedimento nenhum. Assistência social, os direitos humanos, mas tem uma lei, né, aqui no Brasil, o evangelho ele tem que ser pregado e anunciado dentro do cárcere. Mas nós temos que tomar muito cuidado que essa geração que está chegando, o cumprimento da palavra, está se cumprindo e está fechando-se a porta. Você está entendendo? Esse é o perigo que nós temos que estar enxergando espiritualmente, da onde o adversário está começando. Ele está sabendo que o tempo dele está curto na terra, então ele vai impedir, né? Dentro do cárcere, aqui fora. Os irmãos estão vendo aí o que está acontecendo. Então nós temos que continuar fazendo essa oração. Que nem você deixou bem claro. Não tem impedimento nenhum lá dentro para que o evangelho, por enquanto, não seja anunciado. Eu lembrei, se o senhor conhece, né? Ou lembra também, até um irmão do nosso próprio ministério, do Ministério Belém, o Juliano Fraga. Sim. O senhor, ele até esteve aqui na sede. Eu não vi ele Não pessoalmente, viu ele. mas eu sei quem é. Eu lembrei, através do testemunho do senhor, que ele tem um bom testemunho também. Não sei se pode dizer bom, é bom porque foi liberto. Mas ele teve uma vasta vida aí dentro do sistema carcerário. Ele era também de assalto, sequestro, e se tornou, né, um membro de uma determinada facção lá dentro mesmo, e foi liberto lá dentro do sistema, e hoje é um grande pregador, graças a Deus, aí da palavra. Eu conheço o testemunho dele. Conhece? Onde a oportunidade que Deus leva, não deixa, não desce a sepultura. O Senhor vem corrigir através de um cárcere, porque o Senhor, a chamada dele é muito grande. Porque quantos amigos meus desceu a sepultura sem salvação? O Senhor deu graça ainda né? Eu não posso estar mostrando aqui, mas eu tenho esse braço meu aqui, é quase perdido esse braço. Meu Deus. Pegou um tiro de ponto 40 aqui, ela pegou aqui, varou aqui, ó, nas costas. 2 balas aqui alojadas aqui, uma no pé.
Então vemos que o Senhor, quando ele tem uma promessa na vida de alguém, não adianta, o adversário ele vai querer lutar para destruir, mas a promessa do Senhor está sobre a nossa vida. Ô Silvio, você assaltava o quê, Silvio? Banco, carro forte. Como é que era essa vida de assalto, meu Deus do céu? Essa vida? É. Tudo que viesse na frente. Aumentar o faturamento caiu o faturamento, pega os equipamentos e corrigir. Meu Deus, Silvio. Então era... Né, posto de gasolina, tudo que viesse, que você tinha dinheiro ali presente, não passava, né? Então, aí você tinha uma equipe? 3, 4 ali. E a casa caiu, vamos dizer assim, né, Gui? A casa caiu durante algum evento desse, um assalto? A joalheria mesmo. Olha só. Essa lotérica também. Era muito dinheiro envolvido na época. Não era esses assaltos assim que daria bastante, né? E tinha o membro, então, 3, 4? Uma quadrilha que fala. Uma quadrilha, né? Já cheguei a viajar na época de São Paulo para essa cidade que tem depois de Aparecida do Norte, Minas, né? Minas. Tinha um negócio, negócio de pedras preciosas, tem para aqueles lados ali. E ali houve um assalto muito grande ali naquela época. Não deu certo. Umas das do que aconteceu na minha vida foi através disso aí que deu o desacerto aí. Mas no começo de tudo parecia que era bom, né? É onde o fim levou isso. Um período da minha vida fora de casa. Eu estava preso materialmente, mas livre espiritual. Sim. Hoje, a gente está contando isso aqui através disso aí, aonde essa firma chegou, através da obra que o Senhor ele resgatou a minha vida e através o Senhor falou para mim dentro do cárcere, falou assim, eu te abençoarei lá fora se você for fiel a mim e você vai ajudar muitas pessoas, não vai pedir emprestado. Benção. Né? O Senhor fez essa promessa, está se cumprindo, viu, pastor Júlio? Viu, Guilherme? Está se cumprindo na nossa vida. Que bênção, Silvio. Aí o Senhor levantou e deu essa firma aí. Né, debaixo de oração, é uma empresa que o Senhor tem posto as mãos e aonde nós entra para executar, a mão do Senhor está sobre. O lar, a família, a empresa, aonde quem for contratar. Através do quê? Através da libertação que o Senhor nos deu. Né? Então hoje eu posso contar isso aí. Nós estamos contando um testemunho aqui, houve, que não para exaltar o adversário, claro, mas sim para exaltar o nome do Senhor. Amém. Hein? Silvio, então, lá do Paraná, acompanhando e aprendendo um ofício com o pai, né, aperfeiçoando aí o desejo de aprimorar aí a alvenaria, construção civil, veio para São Paulo, 35 anos ali nessa lida, né? Teve uma interrupção aí profissional, né, com a vida do crime, 17 anos aí dentro do sistema carcerário, literalmente, e hoje o Silvio, graças a Deus, está liberto, né, Silvio? Liberto, graças a Deus. Dando esse testemunho. E fica, né, para quem está passando por uma circunstância, né, às vezes difícil, né, Silvio? Sim. E o inimigo, ele vem, né, Gui, plantar, né, Silvio, sementinhas na mente da pessoa. Ele acha que tá bom para ele, mas não tá. Ele oferece. Ele oferece. O ilícito, como você mesmo, né, o senhor mesmo mencionou, aparentemente bom, fácil. Né? Ele oferece ali o ilícito de forma disfarçada, às vezes até de determinada companhia que a pessoa confia, e só que o sabor logo mais é amargo, né, Silvio? Amargo. Custa a liberdade física. O senhor mencionou que o senhor estava preso fisicamente, mas espiritualmente liberto. Mas custa a liberdade física. Graças a Deus, não custou a vida. E outra coisa, o tempo para nós lá dentro. Para, né? Para, porque quando eu saí aqui fora, quando eu olhei, falei, minhas filhas grandes, família, outros perdidos. Quantos da minha família se foram?
Eu não tive a oportunidade de estar ali presente no funeral. Quando eu abri o olho, eu falei, né? Então, você que está ouvindo, não compensa a vida do crime, não compensa. O crime, a perna do crime está quebrada. O negócio é Cristo e Jesus na nossa vida. E era exatamente isso, né? Um exercício que a gente faz. O senhor já deu uma pincelada, né? Mas que mensagem o senhor deixa para aqueles que estão nos ouvindo? É aquela câmera ali, senhor? Que mensagem o senhor deixa profissionalmente para aqueles que às vezes estão sendo passando uma circunstância difícil e está sendo às vezes bombardeado mentalmente pelo inimigo de nossas almas aí, com ideias cujo final a gente, né, sabe. Que recado o senhor tem para eles? Um recado maravilhoso, porque outra hora eu me iludi, né, nessa vida errada do crime. Tem outros amigos que levou a vida do tráfico de droga e cresceu, sim, teve uma vida bem sucedida, mas o fim foi trágico. Então você que tem talvez uma semente do adversário na sua mente de querer ir para esse lado, você jovem, você que está chegando agora no mundo, nesse mundo aí, não leva nada, você não vai arrumar nada, só ilusão, porque no começo eu achava que era bom e não era. Então deixa esse recado para você que não compensa, a vida do crime não compensa. E outra coisa, se você entrar aí, Deus dá oportunidade para você e você não tem essa oportunidade, e você morrer sem salvação, como que fica a sua alma? Então eu digo hoje eu estou liberto através do sangue de Cristo. Então você que está passando essa luta espiritual na família, filho ali na droga, você chega a Deus, venha, ora por Ele. Esse é o caminho a qual o Senhor Ele tem dado para nós, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então muitas famílias estão passando situações dentro de casa com vidas. Eu conheci agora um amigo meu, em particular, ele falou para mim que a filha dele, com 14, 15 anos, está se prostituindo, está vendendo o corpo, né? Ela é de menor. E eu tenho ajudado ele através da oração, e o Senhor está fazendo uma obra grandiosa. Então você que tem esse desejo de querer ir para o lado errado da vida do crime, deixe isso aí para trás e venha servir a Cristo. Venha, porque o Senhor Ele tem o melhor. Hoje, aquilo que eu tentei conquistar na vida do crime, não consegui nada, não tenho nada do crime. Mas depois que eu deixei a minha vida na mão do Senhor, ao Senhor que o Senhor fez, me deu uma firma, hoje eu sou bem sucedido, tenho a minha família, tenho minha casa, tenho meu carro, tenho a igreja, faça a obra do Senhor. E é isso aí, eu faço esse convite para você, se achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós, e é isso aí. Maravilha, Silvio. Uma bênção, né, Gui? E Silvio, o senhor não nos forneceu aí nem 10%, eu tenho certeza, né? Do histórico profissional e testemunho pessoal, mas eu tenho certeza, o Senhor é o Senhor de todas as coisas, de todo o tempo, mas eu tenho certeza que vai ser bênção na vida daqueles que nos estão ouvindo. Sim. E já estamos caminhando para o final, senhor. Passa rápido. Passa rápido, né? Passa rápido demais, né? E, Gui, para aqueles que nos acompanham e querem nos seguir, como é que faz, Gui? Para você que assistiu até o fim, se inscreva no canal, comenta, compartilha e o melhor, você não pode esquecer disso, hein? Ativa o sininho para receber as próximas notificações. Exatamente. Bênção de Deus, hein? Silvio, muito importante que o senhor disse, né? Um versículo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Né? É isso, né? Vivermos libertos. E Jesus disse, né? Eu sou o caminho. Às vezes a gente diz o versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? Jesus responde. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Mais um ponto, pastor. Um ponto, Guilherme. Que eu, nessa parte, quando eu vivia lá atrás, eu achava que eu conhecia. Não conhecia, porque eu não era liberto. Mas quando você conhece a verdade liberta. Não tem como. Se você não está liberto, porque a verdade não chegou até você ainda. Exato.
Isso aconteceu comigo. Hoje eu sou liberto, eu posso falar para você. Bênção. E o Senhor hoje, como Deus falou com o Senhor lá dentro do sistema, que ia honrar o Senhor, né, aqui fora, que o Senhor não ia pegar emprestado, mas ia emprestar, né? Isso. E tá aí, né? O diabo ele dá com uma mão e tira com as duas, assim como foi durante um período na vida do Silvio, na vida do crime. No começo foi bom, mas depois custou a liberdade, né? Um isolamento aí por 17 anos, uma sentença de 69. E a gente vai voltar nesse podcast para explorar mais isso, né, Silvio? Eu estou à disposição, porque não falamos nem um pouco. Porque pouco, só passamos ali parte por 2, né? parte 3. Só nadamos no outra raso. coisa que o Senhor me deu lá dentro, eu tenho 4 livros que eu escrevi lá dentro. Olha que bênção. Eu não editei ele ainda, não fiz nada ainda. O Senhor está dando essa... não sei, eu estou orando ao Senhor para que apareça alguma editora aí para a gente poder estar editando esse livro aí. A gente volta aí um dia aí a estar comentando. Com sobre certeza, com certeza. distribui aí. Então, meus amados, estamos finalizando aqui com o Silvio, sócio proprietário da JS Solução e Manutenção. Conforme mencionamos, né, o portfólio da empresa dele é pintura em geral, drywall, gesso e sancas, elétrica residencial, jardinagem, alvenaria em geral e serviços, né, de reparo em geral. Então, cujo esteja precisando de algum serviço desse ou conheça alguém que esteja precisando, é a JS Solução e Manutenção, Silvio, né, juntamente com o seu sócio proprietário dessa empresa. Certo, Gui? O Guilherme já está garantindo o orçamento aqui sem compromisso. Vamos entrar em contato já. E Silvio, que Deus continue abençoando, prosperando sempre, tá? Foi uma grande satisfação e honra recebê-lo aqui de coração. E o abraço, Silvio, para a família. O senhor sei que tem muitos parentes aí para... É o lado do Paraná, ali da capital, Santo André, ABC. Minha mãe, meus irmãos, os parentes, meus cunhados. Um abraço. Logo, logo estamos indo aí para nós contar o testemunho também, pessoalmente. E aqui em Pinda, onde está minha esposa, as minhas 2 filhas, a Amanda e a Luana. A Luana agora vai ser mãe, né? E o Silvio vai ser vovô. Que bênção. Sou muito grato ao Senhor. Quero mandar um abraço a todos. A minha esposa que acompanhou todos esses anos, né, guerreira. Amo muito você, viu, mesmo? E acompanhou eu todos esses anos aí. Tá? Um beijo a todos, um abraço. Que bênção. Maravilha. Hein? Avô de primeira viagem. Primeira viagem. Livre em todos os aspectos, né? Tudo. Livre do sistema, livre espiritualmente, graças a Deus. Porque a Bíblia fala que o adversário ele veio matar, roubar e destruir. Ele tentou. Mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. Maravilha. Né? Maravilha, né, Guilherme? É assim que o Senhor faz. Né? Certo, Gui? Certo. Gente, um forte abraço. Obrigado por ter nos acompanhado aí até o final. Em breve teremos a segunda parte, se assim Deus permitir, juntamente, novamente com o Silvio. Muito grato. Que esse breve testemunho profissional e pessoal dele seja bênção para a vida de vocês. Compartilhem, enviem via WhatsApp, qualquer outra forma de mídia social, para que o testemunho do Silvio, né, Gui, venha abençoar e agregar muito, aí eu tenho certeza, na vida de todos. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Amém. Até um próximo podcast GPS.